Vamos para mais uma live hoje, essa live matinal, para a gente falar sobre constelação familiar e o sucesso profissional. O quanto é importante a gente se atentar ao nosso sistema quando a gente vai pensar no nosso sucesso profissional, em transição profissional. E eu trouxe uma convidada muito especial, que é a Andréa Emboaba. O pessoal está chegando aqui, sejam todos muito bem-vindos. A Andréa já chegou. E aí a gente vai falar sobre como que a constelação familiar pode contribuir para o nosso sucesso profissional e também em processos de transição profissional. Deixa eu só colocar aqui o comentário sobre o nosso curso, para quem se interessar, que as inscrições vão até amanhã, hein? Já estamos recebendo aí as novas trilheiras. E a Andréia tem uma participação, vai ter uma participação especial aí no curso, também com um bônus muito bacana que eu já vou explicar para vocês. Deixa eu aceitar aqui a Andréia para a gente já ir direto ao ponto, a gente já começar o nosso bate-papo, que eu estou adorando também fazer essas lives pela manhã, tem uma energia tão gostosa, a energia da manhã. Ficar gravado, caso você não consiga acompanhar. Vamos ver se a gente consegue conectar aí com a Andréia. Já. Aê! Olá, Bom dia, bom dia. querida! Bom dia a todos. Também adoro as manhãs. Não é gostoso? É uma A energia gente, tão boa, a né? gente está cheia de energia pela manhã, né? Eu acho muito gostoso. Bom, André, seja bem-vinda. Que alegria ter você aqui na live. Eu sempre adoro quando você vem, porque é sempre sucesso, né? Ah, imagina. Eu Deixa adoro eu estar contar. aqui também. É, a Andréia Emboaba, a gente se conheceu num evento onde a gente participou, né? As duas aí palestrando e tal. E aí ela foi assim, paixão à primeira vista, que eu olhei para a Andréia e falei, eu preciso constelar com essa mulher. E aí depois a Andréia passou, além de ser minha amiga, minha consteladora. Então, muitas transformações aconteceram aí depois que eu comecei a não só constelar, né? Porque constelar não é uma coisa que a gente constela todo dia, né? Então, assim, tem um espaço aí. Mas quando a Andrea traz também todo esse olhar sistêmico, né? E a gente vai aprendendo a aplicar na nossa vida. E eu levo isso para os meus atendimentos, para as minhas alunas. Mas aí foi o momento, Andréia, de trazer uma pessoa especialista mesmo no assunto, porque nesse acompanhamento das alunas, eu vejo elas muito preocupadas com a questão familiar, né? Quando a gente, já vou introduzindo aí o assunto e vou deixar você se apresentar, mas quando a gente passa por o processo de uma nova profissão, de uma transição profissional, de você estar se descobrindo, porque geralmente terapeuta holístico, terapeuta integrativo, geralmente elas, assim, todas as histórias que eu vejo, tinha uma profissão antes e fez uma transição, né? Acho que quando a pessoa está lá no terceiro ano do ensino médio, não sei se ela fala assim, talvez hoje em dia pode até ser que sim, mas antigamente eu falava, É. acho que eu vou seguir a carreira de terapeuta, né? Acho que hoje em dia as coisas estão mais abertas, mas as histórias que eu vejo são muitas histórias de descobrir uma profissão, se descobrir nessa profissão, nessa possibilidade de uma profissão nova e fazer um processo de transição ou fazer né, como conciliar com a profissão que você já tem. E aí o que acontecia, o que tem acontecido? Elas se deparam com a questão familiar. O que minha família vai achar? O que minha mãe vai achar? Aprovação, é uma coisa nova, é uma insegurança, estava num lugar seguro, agora eu não estou. E essa ligação com o sistema, com a família, né? E aí eu falei, bom, a próxima turma a gente tem que ter a melhor pessoa para falar sobre constelação aqui. E por isso que você está aqui, para a gente conversar um pouquinho. E gratidão enorme por ter aceito esse convite. Imagina, Cis, você sabe que é uma honra estar com você também, né? A gente tem aí uma troca também muito grande. Assim como eu já cuidei de você algumas vezes, você cuida de mim também quando eu preciso. Então existe aí um carinho, um amor recíproco entre nós, né? E é uma honra estar aqui. Bom, esse tema que você trouxe é muito relevante, né? Eu vejo isso não só com os terapeutas holísticos de um modo geral,
vou colocar os consteladores à parte, porque às vezes as pessoas são só consteladoras como eu, e eu vejo isso claramente, até com os meus alunos de constelação, né? Esse medo, né? Esse preconceito também que existe de que as terapias holísticas não se pode cobrar. Também tem esse ponto de vista bem enraizado numa consciência coletiva aí, né? Que quem trabalha com energia, quem trabalha com cura, entre aspas, deveria doar, né, seu trabalho. Isso é uma crença totalmente limitante, onde, na verdade, eu também tinha um pouco quando eu fiz a transição, só que eu fiz uma transição assim, eu era diretora de marketing, ganhando em dólar, né? Porque eu trabalhei nos últimos 15 anos, antes de fazer a transição, com educação internacional. Então, eu vim de um mercado muito forte, eu era uma dinossauro desse mercado, fui uma das precursoras desse lado, exatamente do que eu fazia, como fazia, né? E era, talvez o maior salário do mercado era o meu. Ganhava muito bem, tipo, o dobro de outra pessoa na mesma função. Pela minha experiência, então eu era muito cotada nesse sentido. Então, quando chegou a terapia, quando chegou a constelação, gente, eu tenho um e-book que chama Como a Constelação Mudou a Minha Vida, que vocês podem baixar no meu site gratuito, que vai contar esse trajeto profissional. Que eu decidi fazer a transição, não foi nada fácil. Imagina, os medos, né? De assim, como que eu vou fazer? E essa crença, nossa, como que eu vou cobrar? E eu sempre fui muito comercial, muito empreendedora. Imagina, marketing, né? Resultado. Como é que eu vou fazer isso, né? E entrava mesmo num choque interno ali, mas aí eu vou ter que calcular quantos clientes eu tenho que atender por mês para saber quanto eu tenho que ganhar para pagar as contas, é isso mesmo, né? Ai, mas é assim que funciona? Pode funcionar assim? E aí eu comecei a buscar, né, alternativas também, porque várias outras terapias nos ajudam a sair dessas crenças limitantes. Mas a constelação foi a que fez me ver, né, quando eu olhei para a família, quando eu coloquei esse sistema familiar em ordem, foi onde eu tive força para agir. Porque aí a gente, né, cancela ali todas as nossas lealdades, os nossos padrões. E quando você está inteira, quando você está presente no seu sistema familiar como um todo, você tem força para fazer esse movimento. E você não vai se preocupar muito com o julgamento do outro, porque você também passa a não julgar o outro. Porque você compreende a limitação de cada um, e que cada um também tem seu sistema familiar. E que muitas vezes aquelas crenças, né, que mamãe carrega, por exemplo, por exemplo, eu sou de uma geração que os pais gostariam muito que a gente fosse funcionário público, que era uma segurança, né? Como assim você quer ser autônoma? Como assim você quer ser isso ou aquilo? Vai ser funcionário público que é garantido. Você vai ter uma aposentadoria garantida, sabe aquelas coisas? E é uma crença que os nossos pais carregam e que está tudo bem. Mas quando você se integra ao seu sistema familiar, quando você ocupa o seu verdadeiro lugar, você consegue olhar para esses pais, né? E dizer, agradeço toda a preocupação, agradeço tudo que fizeram, mas eu vou fazer um pouquinho diferente, tá bom? E aí segue seu caminho, porque aí você se liberta para fazer diferente. E eu percebo também, que assim, até no meu ramo, né, na constelação, enquanto eu não estou em ordem com esse sistema, é difícil eu prosperar em qualquer área, independente de terapias ou não. É difícil eu ter força para tomar atitude, para tomar essa decisão. Então, fazer uma transição de carreira, seja ela qual for, independente de ser a área terapêutica ou não, depende muito, né, do lugar que você se encontra dentro do seu sistema familiar. Porque muitas vezes você está ali na ânsia de mudar, achando que a mudança vai trazer a paz que você busca. E às vezes não é isso. E a gente sempre fala isso. E eu trago hoje, né, muito forte isso no meu podcast também, que eu faço o podcast da consciência,
onde eu trago pessoas do mundo corporativo que se autoconhecem, que estão no processo do autodesenvolvimento e sim encontrar o propósito no trabalho que fazem. Porque às vezes também cria essa confusão. Ah, eu começo a me autoconhecer, começo a conhecer as terapias, e aí eu viro terapeuta. Não, gente, não necessariamente, né? Você tem a escolha de... Você não precisa. Foi um chamado muito forte. Né? Foi a história que eu conto lá no e-book é bem interessante. Eu falava, terapeuta? Jamais. Né? Eu não tinha a mínima vislumbre sobre esse lugar. É que foi mesmo uma imposição aí. E aí eu falei, nossa, faz sentido agora. Mas eu digo, né, às vezes a gente fica buscando esse lugar e às vezes também não é o nosso lugar. E eu percebi já isso em alguns atendimentos que eu fiz. Né? Às vezes, quando você toma o seu lugar dentro também do seu sistema familiar, que você está na dúvida dessa transição de carreira, você fala, às vezes, não é a mudança está aqui, parte de mim, né? Sou eu. Quando eu mudo, o meu entorno muda. Isso é uma frase aí de efeito pronta, mas é real, né? É. Quando a gente compreende isso, que tudo ao nosso redor começa a ter outro sentido e até os comportamentos do outro começam, entre aspas, a mudar, você fala, opa, talvez eu esteja no lugar certo, só estava me comportando, tendo comportamentos equivocados, né? Porque o sistema te leva a fazer coisas, às vezes, que não são suas, que são só uma lealdade à sua família, que é uma repetição de padrão da sua família. E aí já vou entrar direto a um ponto, sim. Ontem, a Isabela Camargo postou um negócio do G1, falando assim, ó, 60% dos colaboradores relatam não ter disposição para trabalhar. Olha como isso é grave. E 67% sentem que precisam provar seu valor no emprego. E aí que surge o burnout, né? E daí que vem. Que é uma doença, né? Saúde mental, que a gente fala tanto, eu, você, né? E todos nós, terapeutas, que também falo como consteladora que existe uma ordem, né? Primeiro o meu sistema de origem, estou em ordem ali, estou. Para onde eu olho primeiro? Para o meu trabalho, para o meu dinheiro. E depois, saúde física, mental, emocional. Mas a gente vê que as pessoas estão cada vez mais doentes nesse lado mental, nesse cansaço, nessa exaustão, né? Nessa querer uma mudança, querer algo novo. E às vezes o problema é dentro do sistema familiar e é complexo. Não vou dizer que é simples, mas é simples de ver. Complexo às vezes de se resolver, porque depende só de mim, de uma mudança de postura minha. Mas às vezes essa mudança é árdua e é um processo, né? E aí o que eu quero trazer com isso é assim, quando eles trazem essa pesquisa, que precisam provar o seu valor no trabalho, no emprego, isso tem tudo a ver com o sistema familiar. Por quê? Existe uma desordem aí, e uma desordem grave, né? Porque está te levando para um lugar aonde? Aonde você vai para o seu trabalho e você enxerga o seu chefe como seu pai, inconscientemente, você cobra desse chefe como se fosse seu pai, por isso que você precisa tanto ser reconhecida, e também cobra da empresa como se a empresa fosse a mãe. É assim que funciona para todos nós, quando a gente não está em ordem com o nosso sistema. Quando a gente está na crítica dos nossos pais, quando nós não os honramos ainda. E aí, de novo, qual é a história, né? O que é honrar os pais, André? Honrar os pais é simplesmente não julgá-los. É simplesmente não impor o que eles devam ou não fazer. Porque a gente vê hoje em dia, né, depois desse momento pandêmico que vivemos, o quanto as pessoas estão muito mais preocupadas com os seus pais, com as pessoas mais velhas. Só que elas esqueceram que eles, antes delas chegarem, eles já eram adultos e eles já se viravam. Por favor, né? Ai, minha mãe não dá conta. Tá, como que ela deu conta de te criar e você tá aqui adulta falando comigo? Olha o lugar que você está tirando dessa mulher, a dignidade dela. Porque o filho que se coloca nessa posição também de querer cuidar dos pais a todo custo, eles também estão tirando dignidade desse homem e dessa mulher. Eles estão tirando força vital.
E é muito grave isso. E as pessoas não se dão... Ai, mas é minha mãezinha querida, porque é mais difícil eu convencer uma pessoa que tem problema com os pais, que não tem problema com os pais, de que ela não honra os pais, e ela está num lugar equivocado, e ela está causando dor para os dois lados, do que o oposto. Se você teve problema com os seus pais, ou tem, é fácil você reconhecer que você não honra. É difícil você reconhecer quando você ama esses pais incondicionalmente. E ali você fica numa desordem. Por isso esse medo da transição, às vezes. Porque você está num lugar que você virou a mãe da casa, o pai da casa. E aí você não tem força para agir. Aí você tem uma responsabilidade com os seus irmãos, com o sobrinho, com o papagaio, com o cachorro. Aí você fala, como eu vou fazer essa transição se eu tenho tantas responsabilidades que não são suas? Nossa, Andréia, e isso é muito, muito recorrente entre os terapeutas, porque o terapeuta, a terapeuta já tem essa, até pela sua característica, pela sua função, pelo seu chamado, pela forma com que se realiza, né, pela sua motivação de querer servir, né, de ter um desejo de ver o outro bem. Ele se realiza, a gente se realiza na transformação do outro, sendo esse canal para ver o outro melhorando, para ver o outro encontrando o seu próprio caminho, né? Só que isso é muito fácil, é uma linha muito tênue, é muito fácil de a gente fazer essa confusão. Uhum. E aí, quando você não consegue entender qual é o seu lugar, porque assim, tudo bem, você tem essa questão de você querer colaborar, de você querer ser esse canal, de você querer mostrar, né, para a pessoa que existe um caminho ali para ela poder se fortalecer. Só que dentro de uma troca justa, de uma troca equilibrada, num lugar do trabalho, que é o lugar do servir, né? Agora, quando a pessoa está nessa confusão, querendo se encontrar, né? Se cuidando, e aí fala, nossa, adorei as terapias, que realmente não é todo mundo que vai no autoconhecimento que precisa ser terapeuta, né? Então, eu concordo também com isso, que senão, né, cada trabalho tem uma função e tem sua importância, né? Então, cada profissão aí tem a sua importância. Mas quando a pessoa está nessa confusão, está se encontrando, está testando e tal, ela corre muito risco, quando ela está fora do lugar, de querer ser terapeuta da família, né? Uhum. E aí, por quê? Porque ela já tinha uma posição de doadora, de cuidar, de tal, e se colocando no lugar que não é dela, né? Cuidando de todo mundo. Por quê? Porque ela não está sabendo canalizar, ela não está sabendo direcionar essa energia para o local que é de direito, né? Que é o local de força, que é o trabalho, onde vai ter a troca ali. E aí ela vai dispersando essa energia e ficando fora do lugar, né? Então Total. isso acontece demais, assim. Eu vejo as minhas alunas falando, assim, né, nessa preocupação com a família, né, de, eu vou testar, fazer alguma prática. Eu falo, olha, pode fazer uma, duas vezes no máximo, mas não ser o terapeuta da família, né, só para você experimentar. Mas querer cuidar, querer falar, não, aqui eu vou fazer isso em você de uma maneira autoritária, não dá certo, Não, não dá certo, não dá. E assim, não dá. e é interessante que na constelação familiar, nós somos proibidos de atender familiares. Nem Uhum. que seja no início, muito menos no início, né? Porque Ah, existe um sim. envolvimento emocional ali. E você entra num lugar de querer salvar, né? E você não é salvador da sua família. Quando você entra num papel de querer ser o salvador da sua família, você está se colocando maior que ela. E isso causa essa desordem muito grande. E aí, cadê sucesso? Cadê dinheiro? Né? Não existe. Porque você está ali totalmente fora do seu lugar. Então, o que você colocou aqui é perfeito, sim. É isso. A gente tomar cuidado e outra, né, que você falou que eu achei muito bom. Porque às vezes a gente começa nesse autoconhecimento, e isso todos nós passamos, você deve ter passado, eu passei, e a Sim. gente começa a descobrir coisas, e a gente fica numa ânsia de passar isso para todo mundo ao nosso redor, nossos amigos, né, nossos familiares. E as pessoas começam a olhar para você e falam, meu, né, você é louca, né, tipo... E é isso, né? Quem sou eu para ir lá bater na porta do outro e falar, olha, você precisa dessa terapia? Eu estou me colocando maior que o outro.
Porque eu estou dizendo para o outro que o outro é um incapaz e que eu tenho que mostrar para ele o caminho que ele tem que seguir. E isso vai de encontro à terceira lei sistêmica, que é o equilíbrio de troca, que é o que você está trazendo. Né? Tudo na vida tem que ter troca e eu sou igual a todo mundo, independente do nível de consciência. Somos iguais, estamos no mesmo patamar. Acima de nós, só os nossos pais e antepassados, que eles vieram antes e nós não podemos julgar tudo o que aconteceu ali atrás. A gente só toma a vida que papai e mamãe deu no nosso coração, agradecemos e ó, vira para frente, vai olhar para a sua vida. E a nossa vida está na nossa frente. Não está no nosso lado e nem atrás de nós. E por que eu falo isso? O lado é onde está o mesmo patamar que eu. Aqui estão meus amigos, meus primos, meus irmãos. Eu não me meto ali. E o que veio antes é o que está atrás, que é pai, mãe, tios, avós, bisavós. Então eu não olho nem para trás e nem para os lados. Para eu seguir o meu caminho em frente, eu tenho que olhar para frente. Porque se eu caminhar olhando para os lados, eu vou tropeçar, eu vou cair, gente. Imagine eu caminhando olhando para trás. A coisa não flui. Eu vou dar 2 passos e vou ter que dar uma paradinha, né? Porque eu vou tropeçar, vou cair, vou trombar em alguém. Então é esse o lugar, sabe? De compreender que o que foi, foi. Aliás, eu falei isso esses dias numa... eu fui numa rádio ontem e eu falei sobre isso, né? O que passou, passou. Não temos como mudar. Se você ainda tá no vitimismo de que, ai, coitadinha de mim, porque meu pai, porque minha mãe, sai desse lugar. Porque o lugar da vítima, a vítima não quer solução. A vítima quer alguém que concorde com ela, que passe a mão na cabeça e que afirme o que ela está falando, valide o que ela está falando. A vítima não quer solução. Nós, consteladores, por exemplo, não podemos constelar vítimas. Se chega uma vítima aqui, ó, sinto muito, você não está pronta. Porque o que foi, foi, não tem como ser mudado. E, teoricamente, na visão sistêmica, a gente concorda que nada é por acaso. Não existe o acaso. Tudo aconteceu por uma razão maior, que talvez eu não consiga compreender em vida. Né? Mas existe um porquê. Nós escolhemos nossos pais. Não tem essa de que eu não pedi para nascer. Pediu sim. E se você tem uma crença contrária delas, eu sinto muito. Mas você É muito pediu para sofrimento, nascer. né? Porque você Quando você sabia o que luta seria. contra ele. Eu não pedi para nascer, tô aqui na merda porque... desculpa a palavra. Imagina. Mas você pediu, você sabia que esse pai ia bater na mamãe, você sabia que outra, você sabia que você teria paixão pelo seu pai. Você sabia de todas as formas que essas famílias iam se configurar. E você escolheu por alguma razão que é maior que eu possa compreender. E que você possa compreender. Então não existe acaso. Nada é por acaso. Não existe coincidências, né? A gente está aqui por uma razão maior. E quando a gente toma isso no nosso coração, de que tudo é certo como é, mesmo eu não concordando, mesmo tendo equívocos pelo caminho, mesmo sentindo dor, porque quem conhece minha história sabe, né, foram anos de dor, foram anos em depressão, querendo morrer todos os dias. Então não estou aqui falando da boca para fora. Eu passei por várias situações, passei fome, gente. Então, assim, é um lugar, depois que você faz esse movimento de uma aceitação de tudo o que é mesmo, de todo o seu coração, né? De tomar papai e mamãe no coração e virar essa chave, a vida floresce. A vida floresce. E abre as portas para o que você desejar, né? Ser terapeuta holística, que lindo, vai. A gente precisa de muitos terapeutas holísticos, né? O mundo está caminhando para um mundo de transformação. Ainda estamos gatinhando. Mas as pessoas hoje, e aí eu vou citar algo da professora Lucilena Galvão, que eu escuto ela permanentemente, pelo menos, e principalmente eu vou sugerir aqui para as pessoas escutarem professora Lucilena nos capítulos que ela comenta do Kaivalho. E um desses capítulos, que eu escuto sempre, diz assim, ela fala, o homem, ele precisa se autoconhecer.
A gente não precisa olhar para as minorias ou para a natureza, por exemplo. A gente precisa olhar para o ser humano, como ser humano. Porque o ser humano sábio, o ser humano que se autoconhece, que faz essa virada de chave, que ele tem a sabedoria dentro dele, ele não vai ser racista. Ele não vai ser homofóbico. Ele não vai destruir a natureza. Ele não vai bater na mulher. Sabe? Então, quando a gente se autoconhece, a gente se abre para esse novo, para essa vida plena, né? Porque eu falo, a constelação te leva para esse lugar da plenitude, da serenidade. Não quer dizer que a gente não tenha problemas, a gente tem. Só que a forma de ver esses problemas é um pouquinho diferente, né? A gente consegue ver, e eu passei por uma fase, Simone, que é muito interessante também, no começo da minha transição, que uma terapeuta me ajudava muito, a Elu, e ela falava assim, eu falei, ligava para ela, assim, nossa, mas eu não estou ansiosa nesse segmento que está acontecendo agora. É isso mesmo? Tô normal? Sabe? Porque imagina, trabalhava com marketing, super estressada, né? Reativa, aquela raiva que vinha, né? Porque você tem que fazer isso aqui, um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí, de repente, eu comecei a ficar calma, serena, não tendo mais tanta reatividade. E é esse o lugar mesmo que a gente vai seguindo, sabe? De ser menos reativo, mais compreensivo com o outro, menos julgador, né? Trazer esse lugar. E é só quando você está se sentindo assim, pleno, é porque você está no seu lugar do sistema familiar. Então, assim, gente, pai e mãe são a chave para a prosperidade em todos os âmbitos. É isso que eu ia te perguntar, Andréia. O primeiro, assim, eu acho que você falou do sistema de origem, né? Que é, né, eu, pai, mãe, irmãos e tal, mas é mais a minha relação com os pais, né? Então, assim, eu acho que você já ia entrar nesse assunto, né? Que o primeiro passo aí, eu acho que não só fazer as pazes com pai e mãe, né? Trazer essa força aí, aceitá-los e sair do julgamento, mas também você se colocar como filho, né? Como filha no seu sistema. Isso para mim fez muita diferença, né? Esse reconhecimento de que eu estava muito grande, sabe? No meu sistema, em que eu não tava nem aí pra minha ancestralidade. Vixe, nossa, isso pra mim eu achava que eu era melhor que todo mundo, assim. Eu comecei a olhar pro meu sistema quando eu fiz o Reiki nível 3, porque os meus mestres são consteladores também. E aí eles trouxeram muitos conteúdos da ancestralidade e o Reiki, né? Os orientais, eles têm uma reverência aí à ancestralidade, né? Então o Reiki também traz esse ensinamento, né? E aí que eu começou a sementinha foi colocada ali, né? Que eu falava, e eu resistia muito, assim, eu falava, não, imagina, minha família é horrorosa, né? Não preciso, sabe assim? Aí que eu fui percebendo, fui me aprofundando, aí eu constelei uma vez, aí depois de um tempo te encontrei, a gente constelou, e aí que eu comecei a colocar todas as leis e perceber esses movimentos, né, tanto no meu sistema quanto nos atendimentos também, porque quando você começa a ter esse olhar que você traz, esse olhar sistêmico mesmo, sabe? Tudo isso que a gente está conversando é super importante, mas quando você começa a aplicar isso no seu dia a dia e começar a observar as relações por esse olhar, aonde que eu tô aqui? Eu tô grande, tô pequena, tô igual? Nossa, fulano não tá no lugar dele. E às vezes eu consigo sair do julgamento porque eu consigo enxergar que aquela pessoa simplesmente não é sobre mim, porque aquela pessoa não está no lugar dela. E por isso que ela está agindo daquele jeito. Só que eu também não vou salvar aquela pessoa se ela não pede ajuda, né? Mas eu entendo, eu tenho essa compreensão de que não é sobre mim, não é nada pessoal, é que aquela pessoa não está no lugar dela. E se ela não está no lugar dela, a vida dela também não está muito boa, né? Tem um sofrimento ali. Porque tem uma compensação, tá? Não tem um desequilíbrio ali, né? Então acho que você já ia entrar nisso, né? Qual que é o primeiro passo até para uma transição, até para a gente se entender como autoconhecimento, como pessoa, como profissional, para ter esse sucesso profissional,
né? Que seria olhar e de que maneira olhar para pai e mãe e se colocar também na posição de filho, né? Porque às vezes a gente só olha para o pai e para a mãe, mas assim, e cadê o meu lugar aqui, né? É isso mesmo, sim. Então, o primeiro passo, né, dentro da visão sistêmica é se render ao seu sistema, à sua história, a tudo como foi, sem julgamento. Então, a gente usa um termo que é tomar os pais, né, tomar a vida que os pais te deram. Só que o verbo tomar para nós tem uma conotação meio estranha, né, de tomar algo que não me pertence, mas não é isso. Quando eu recebo a vida apenas, ela fica aqui, ó, nas minhas mãos. E eu não tomo, né, de integrar ela em mim. Por isso que a gente fala que o tomar, né, que é um exercício que eu ensino, né, de tomar a força e o amor dos pais com a água, é o tomar, é integrar isso no seu corpo, é sentir no seu coração que esse pai e essa mãe fizeram tudo o que podiam. Mesmo tendo erros pelo caminho, equívocos pelo caminho, dores pelo caminho. Mas já foi. Só agradece, olha pelo âmbito da maternidade e da paternidade. Sem esse pai, sem essa mãe, você não estaria aqui. Você não seria você. Você é 50% cada um. E quando você exclui um deles do seu coração, você está excluindo 50% de você. Por isso que as coisas não fluem. Ainda eu costumo dizer, depois de conversar com o constelador, ele trouxe essa percepção, e eu achei lindo usar essa analogia. Ele fala assim, é como se o sistema tivesse nos colocado de castigo. Enquanto a gente não olhar para aquilo que a gente nega, a gente não sai do lugar e fica recebendo mais coisas daquilo. Até que você olhe para aquilo que você está excluindo no seu sistema, que geralmente é um dos pais ou os dois, e você a acolha. Porque só quando eu acolho que eu posso fazer diferente, que eu tenho autorização para fazer diferente. E é isso que a constelação traz, né? Te levar para o seu lugar e pedir a bênção e a permissão para que você possa fazer a partir de agora diferente. Então é parar de reclamar, agradecer a vida que te deram, tomar esse pai e essa mãe, reconhecer esses pais em você, dentro do seu coração e sentir mesmo. Por isso que é um processo. Porque às vezes a gente compreende no mental, mas precisa descer para o coração. Né? Eu sinto que os meus pais foram os melhores pais que eu poderia ter tido. Eles são os pais certos para mim e eu sou a filha certa para eles. E agora eu posso fazer diferente. Sem julgamento. Nem melhor, nem pior. Só diferente. E aí eu estou livre para fazer o meu processo. O meu destino. Seguir o meu caminho. Sem as lealdades, sem repetir padrões. Com o coração aberto, tranquilo. Por quê? Porque eu tomei esses pais dentro do meu coração. Perfeito. No meu e-book, eu tenho outro e-book disponível aí para quem estiver nos ouvindo no meu site, que também existem exercícios sistêmicos ali que podem ser feitos para ajudar nesse processo. Às vezes, dependendo do caso, na maioria deles, não substitui uma constelação, mas já traz um grande alívio e já vai vendo mudanças internas. E eu acho que é uma preparação também, né, André? Porque, assim, é muito importante respeitar o momento de constelar, né? Às vezes eu recebo clientes que fazem um processo comigo e eu sei lá, desde o começo, que a questão, que a constelação vai ajudar aquela pessoa. Mas ela precisa ter um processo antes, que, por exemplo, sair da vítima, né? Então, esse trabalho que a gente acaba se complementando, né? Porque às vezes a pessoa está na vítima, ela precisa ter uma compreensão e um processo para ela entender, ter o senso de autorresponsabilidade, começar a entender como é que funcionam os movimentos, as leis universais e tudo mais, né? E aí mas ela pode ir se preparando, né? Ela pode ir se conectando com toda essa abordagem sistêmica, olhando para isso, até ela sentir no coração que é o momento de fazer um movimento de constelação, né? Que o momento da constelação, o fenômeno ali da constelação é um fenômeno muito, eu acho muito sagrado também, né? É um momento de muita liberação, que não é também só você que está ali, é você junto com o seu sistema e o constelador com o sistema dele, a coisa doida ali, é muita energia, muita liberação. Então, tem que ter um cuidado, tem que escolher bem a pessoa que você vai constelar. Não é uma coisa que você vai ficar constelando qualquer tema. Eu vejo hoje muita banalização. Eu tô com problema. A Andréa já me chamou a atenção uma vez, né? Eu falei, Andréa, eu tô com problema, não sei o que. Ela falou assim, sim,
Não tem nada a ver com constelação. Vai, que é só isso, que era de apartamento. Não sei se você lembra. Eu falei, André, tô com uma questão. Não tem que constelar nada. Vai, que não sei, é outra questão, né? Então, assim, ter esse discernimento, né, de ter essa, isso me gera até mais confiança, né? Quando a pessoa fala, olha, é ou não é, né? Exato. E aí, e tem uma outra questão, daqui a pouco eu vou ler aqui o da Val aqui, que ela colocou alguma coisa aqui. Mas tem uma outra questão que você coloca, né, do integrar também, né? Eu sei que no processo de, quando você está falando de tomar o pai, tomar a mãe, é de integrar, de não excluir, né? E tem uma coisa que eu lembro que eu vivenciei em mim e ainda não tinha toda essa consciência, mas quando eu estava no processo de transição, eu senti, teve um momento que eu sentia muita raiva do lugar onde eu estava, sabe? Então eu acordava com raiva de ir trabalhar, eu acordava reclamando, e aí eu sabia que eu tinha que trabalhar aquilo e que sabe, a minha intuição, aquela sabedoria interior que a gente tem, né? Sabia que eu ia sair daquele lugar bem. Quando eu tivesse gratidão por aquele lugar, eu ia conseguir sair. E aí que eu acho que é bacana também, não, quando a gente está nesse processo de integrar também tudo que você fez, toda a sua história, Honrar né? tudo, né? Honrar, porque foi o trabalho onde você está, é o trabalho que te permite fazer cursos, que te permite fazer terapia, que te permite seguir, sabe? É o que te dá a Sim. sustentação de um ciclo que você precisa aprender a ter algum aprendizado ali e que te abriu também o olhar para um novo ciclo. Então, eu sei que às vezes é dolorido esse processo de transição, né? Quando a pessoa tá meio cai, fica aquela ansiedade né, de estar ali plena, mas por que que ainda não acontece? Tem coisas a limpar ali. Com Posso ler certeza, o da né? E nós Val vamos. ou você já quer comentar sobre Pode ler. isso? Não, não, A pode ler Val e falou depois eu comento. assim, tá, nunca constelei, mas usei algumas ferramentas. Pode se chamar assim? Aí a Andrea vai responder. Que me ajudaram muito, inclusive lidando com a minha criança interior e com a minha filha adolescente, mas foi um processo. É isso, Val, você percebe que alguns conceitos, né, nos ajudam. E talvez, né, quando você sentir aí, seja o momento de fazer as liberações. Exatamente, né? Voltando lá só para o seu e depois eu venho para esse, Uhum. na questão do trabalho, né? Tudo que veio antes, tudo que nós vivemos, são de extrema importância, né? São aprendizados. Por mais que tenham sido dolorosos, foram aprendizados. A gente aprendeu algo. A questão é, quando a gente está em desordem nas empresas, quando a gente trabalha em empresa em desordem familiar, é esse lugar que eu te falei. A gente fica numa expectativa de ser reconhecido disso, de aquilo, e na verdade, eu só tenho que cumprir o meu trabalho, entregar o meu melhor ali no que eu fui contratado para fazer, e eu vou receber por aquilo. Se eu não estou satisfeito, eu simplesmente mudo de trabalho. Né? Então, assim, a constelação traz isso com muita clareza, as constelações organizacionais. E, assim, eu fiz 3 anos de pós-graduação na Hellinger. Ainda está terminando, ainda faltam umas 3 aulas, mas agora é só prática. A gente está terminando o TCC. E, assim, cada tema, em cada mês do ano que a gente vê, porque todos os meses a gente tinha uma aula do final de semana todo. A história era a mesma. Você está com um problema X? Olhe para os seus pais. Está com um problema Y? Olhe para os seus pais. Se tem problema de trabalho? Olhe para os seus pais. Ou se tem problema de dinheiro? Olhe para os seus pais. Você tem problema de relacionamento? Olhe para os seus pais. Você está doente? Olhe para o seu sistema como um todo. Quem está excluído aí? Então, quando a gente tem essa percepção que tudo vem deles, porque a nossa força vem deles. Por quê? Porque a vida é o bem mais importante que temos. E sem a vida, o resto não teria sido possível. E não é possível. Então, esses pais são um portal para a vida. E é só isso a obrigação deles. Era ter nos dado a vida e eles deram. O que vem depois da vida concebida é secundário, como diz Bert Hellinger. Que todas as mães são perfeitas como são. Só de terem dado a vida. E se você está aqui me ouvindo, falando comigo, a gente já foi um grande sucesso. Porque a mãe, Bert dizia que é a cara do sucesso. Né? Só o nosso primeiro nascimento ali, o nosso nascimento, de termos chegado à vida, já é um sucesso. Depois, claro, a mãe presente ali amamenta, cuida, nos primeiros 7 anos de vida, ela dá essa sustentação. Por isso que o dinheiro também vem daí, o sucesso vem daí.
Mas depois a gente vai para o mundo através do pai. Dos 7 aos 14 é pai. O pai que abre as portas para o mundo. O pai que não tem medo, né? Que fala, vai andar de bicicleta, ensina a andar de bicicleta, deixa cair, não tem problema. E a mãe tá lá, desesperada, que o filho vai cair, né? Então o pai traz essa força, essa coragem de ir para o mundo. E aí, por isso que o pai também representa trabalho e profissão, mas também o dinheiro, porque ele é o que sabe ganhar e gastar. É uma analogia aí que o sistema traz de uma forma muito real mesmo, e a gente percebe isso. Então, quando você está integrado com os dois, você vai ter tanto sucesso profissional quanto sucesso financeiro. E eu falo, é um café com leite, porque não dá para ter um só, né? E aí muitas pessoas falam assim, eu ganho muito, faço dinheiro fácil, mas o dinheiro foge. Eu falei, qual a sua relação com seu pai? Porque se o dinheiro escorrega pelas suas mãos, é questão com o pai. Eu ganho muito dinheiro, mas nunca sou feliz no trabalho. Olha para a mãe. Né? Não sou feliz no que eu faço. Então, assim, são coisas que a gente vai costurando aí, vai observando. E, claro, não é receita de bolo. Às vezes eu já encontrei pessoas bem-sucedidas que odiavam os pais. Mas aí tem outros aspectos na vida dela que não vão bem. Exato. Né? Não é uma receita de bolo. A gente nunca pode dizer é isso, só isso. A gente sempre vai olhar caso a caso. Mas essa é uma analogia que a gente faz, né? A mãe é o sucesso e o pai é o saber ganhar e gastar. É a profissão, é o trabalho. Por isso que a gente tem que ter integrado. André, eu não conheci meu pai. Meu pai abandonou a família quando a gente era bebezinho, criancinha. Tudo bem, você pode integrar esse homem no seu coração e nem precisa ir procurar. Mas você pode ter certeza que esse homem que abandonou foi abandonado. E ele só está repetindo uma história familiar. Ou se ele não foi abandonado, alguém foi excluído por isso. E aí as histórias vão se repetindo. E aí eu peço para você, principalmente vocês, que tiveram uma vida meio difícil, como foi a minha, como foi a da Si, olhar para a vida dos seus pais e comparar com a sua. Porque geralmente, em 99,9% dos casos, a nossa vida, mesmo que tenha sido muito difícil, ainda assim foi muito melhor que a deles. E é muito melhor. Então, quando você consegue ter esse olhar para esse pai e para essa mãe, com todos os problemas deles, com todas as limitações, né? Com tudo que você julga, olha para eles e veja, a minha vida é melhor ou pior? Só aí você já repara, você já percebe que eles te deram tudo o que eles tinham e mais um pouco. Porque a gente não dá aquilo que a gente não tem. E aí, se vou fazer uma observação de um comentário, de uma coisa que eu sempre falo de clientes. Pais sempre são julgados. A cliente chega e fala assim, sabe o que é? Eu tenho pena da minha mãe. Porque a minha mãe largou tudo. Ela tinha uma carreira maravilhosa, mas ela largou tudo para cuidar dos filhos. E agora eu vejo ela lá, sabe, infeliz, sozinha, e os filhos agora adultos e tal. E eu morro de pena. Aí vem a outra e fala assim, então, a minha mãe não pensou nos filhos, ela só pensou nela. Ela foi atrás dos sonhos dela. E só trabalhou. E eu tenho raiva dela, né? Porque ela nunca nos deu a atenção necessária. A outra tem pena e queria que a mãe tivesse ido atrás dos sonhos. E a outra tem raiva que a mãe não foi, que só foi atrás dos sonhos. Você vê que não importa o que você faça, você vai ser julgado como mãe. Mas eu te garanto que se você não julgar a mamãe, a sua mãe, porque tudo parte de nós, os seus filhos começam a te olhar de forma diferente. Porque muitas pessoas também chegam aqui e falam, minha filha precisa de uma constelação. Meu filho, não, quem precisa é você. Primeiro a gente. Exato. Você está em ordem? Porque só a nossa mudança traz a mudança para o outro. E eu também posso falar isso de cadeira aqui. Porque a minha filha se transformou depois que eu me transformei. A nossa relação está hoje 100%, coisa que nunca esteve.
até eu me tornar consteladora e vim fazendo esse processo. E não foi assim, me tornei consteladora, minha vida familiar estava perfeita. Não, foi um processo, porque eu tinha muitas questões, de muita mágoa, muita raiva, muito julgamento. Foi um processo interno ali, de transformação, e minha filha foi mudando comigo gradativamente, sem olhar para isso diretamente. Então, voltando, né, o que a gente falou lá no início, quando eu mudo, o meu entorno muda. E se eu tomo esse lugar no sistema, eu estou livre para ser o que eu quiser. Exato. Para ser o E que aí, eu quiser. e você não sente o peso, né? Não. Isso, nossa, aí você não sente o peso dessa sensação que elas trazem, né? Porque, gente, vocês estão percebendo quanta informação, né? A Alessandra está falando, importante a mudança começar por nós, exato. E quanto tudo isso que a Andrea está colocando é precioso, né? Então, você imagina a gente ali no grupo, né, conversando na sua aula ao vivo lá, que vai ser o nosso bônus do curso, já se atentando, né, as questões delas. E eu vejo muito elas tendo essa relação mesmo, sabe? De, nossa, de necessidade de reconhecimento, que você colocou logo no comecinho da live, né? De necessidade de aprovação. Às vezes uma insegurança, né? Uma insegurança da própria profissão, de falar, nossa, será que eu sou capaz mesmo, né? Então, assim, bom, volta para o seu lugar, faz o seu, né? Estuda, pratica, o suporte está todo, né? Tem ali toda uma forma de você saber, de um jeito seguro de fazer aquilo, né? Agora, o que cabe a cada uma também é se olhar e se colocar mesmo no seu lugar para tirar um pouquinho essa sensação, assim, sabe? Esse medo de aparecer, o medo de assumir, né, André? Eu vejo muitas terapeutas com medo de se Medo. assumir, né? O De falar, medo de meu Deus, cobrar, Simone. o medo de cobrar, o medo de falar, sou terapeuta. Sou Quando eu terapeuta. fiz, E um valor é, de troca justo, de acordo com a sua exato, necessidade, o que é confortável. Eu vejo consteladores fazendo loucuras de cobrar R$ 50 uma constelação. exato, Gente, eu não não dá. consigo constelar mais que 2 pessoas por dia, porque o movimento de energia numa constelação é muito forte. Como que eu vou viver com R$ 100 por dia? Exato. Né? Então, assim, de um tipo de terapia, que é a minha, né? A gente não diz hoje mais que a constelação é terapia, mas ainda vou manter esse termo, que não é recorrente, né? Sim, você constelou comigo 2 vezes em 4 anos, Vezes, em 4 né? anos, exato. Já que a gente se conhece aí, e é isso, né? E provavelmente não vai constelar mais, porque a gente já olhou as questões, eu acho que de um âmbito amplo, né? Uhum, Então, uhum. assim, a gente tem que saber o que a gente oferece, como oferece, a responsabilidade disso. E aí entra de novo na terceira lei sistêmica, que é a lei do equilíbrio de troca. Tudo na vida tem que ter troca. Porque Exato. senão eu entro num lugar desse salvador, desse doador, e isso não é saudável. Eu posso fazer caridade, mas não com o meu trabalho. Uhum, Eu posso ir lá uhum. fazer serviços, trabalhos de com caridade, eu posso doar parte do que eu ganho para a caridade, sim. Agora, fazer caridade com o meu trabalho, eu não. E aí, quem paga meus boletos? Exato. Vivemos num mundo capitalista, temos que pagar boletos, né? E tá tudo bem cobrar, você investiu, né? Você vai investir aqui nesse curso da CI, né? Nós estudamos muito para estar aqui. Com certeza, se a gente pôr na ponta da caneta aí, eu conheço a Simone e ela me conhece, a gente gastou em um apartamento, pelo menos, de Uhum, cursos. com E certeza. continuamos Com muita estudando, né? tranquilidade. Eu fiz esse curso dela para aprender um pouquinho da radiestesia, porque eu sempre sou curiosa, eu quero sempre um pouquinho mais. Às vezes eu posso agregar no meu trabalho, posso agregar na minha Uhum, vida, né? Eu sou curiosa, eu gosto de fazer curso. Então, assim, nós sempre estamos fazendo curso, né? Nos reciclando. Eu tenho mais de 20 cursos em constelação familiar e organizacional. Então, assim, foram 3 anos de pós-graduação, né? Não dá para a gente simplesmente falar que tá tudo bem, vou fazer de graça. Não, até porque, ó, eu vou contar uma coisa para vocês.
quando eu comecei, a gente fica nessa insegurança de cobrar, de como cobrar, Sim. né? E eu fiz para algumas pessoas, até conhecidas, próximas, que estavam passando por dificuldades, a constelação gratuita e falei, assim que você conseguir um emprego, então, você me paga. Nunca me pagaram. Sabe por quê? Não por maldade, porque não houve equilíbrio na hora. Elas se sentiram humilhadas por mim inconscientemente. E aí não tem troca. E se não tem troca, não tem resultado. Foi isso que eu percebi em todas as vezes. Quando a pessoa vem querendo, ou quando a pessoa vem querendo tirar vantagem, né? Então, assim, não tem desconto comigo. Eu honro muito uma cliente que eu tive um dia que me ligou e falou assim, posso parcelar a constelação? Na época, minha constelação custava, vamos arredondar aí para R$600. Posso pagar em 3 pagamentos e eu vou depositando? Eu falei, pode. E quando eu terminar, a gente constela? Eu falei, combinado. E aí foi assim que ela fez, pagou em 3 prestações e marcou a constelação. Quando ela chegou, ela falou assim, imagina, minha constelação era R$597, R$600. Ela falou assim, antes eu ganhava R$900 e vivia endividada. Agora eu ganho R$2.500 e continuo endividada. E aquilo, né, eu que, como consteladora, a gente tem que manter uma postura neutra, de não querer ajudar o outro, porque é o sistema que faz o movimento, você só conduz ali, você só é um facilitador, e a intenção da ajuda pode atrapalhar esse sistema. Tive que respirar naquilo, né, porque eu falei, ela gastou mais de 1/3 do salário comigo, acreditando na constelação familiar. E ali, né, mas eu respirei naquilo, eu falei assim, é isso, ela acredita no resultado. Ela investiu porque ela está pronta para o movimento. Sem questionar o meu trabalho, não questione o trabalho do outro. É assim, quando você pede desconto para um profissional de prestação de serviço, é um desrespeito ao trabalho dele. E aí você nunca vai ser respeitada no seu trabalho. Seja o cliente que você quer, né? Seja o cliente que você quer, exatamente. E aí ela constelou, né? Foi linda a constelação, ela super reconheceu tudo que questão com o pai. E hoje ela já me chamou até para fazer live no canal dela. Ela fala, Que gente, minha vida lindo. mudou depois da constelação, né? Então eu honro muito esse lugar dela. Uma pessoa que poderia ter pedido desconto pela situação e por toda a questão, e não me pediu 1 centavo de desconto. Né? Então, assim, e tá aí, felizona, né? Conseguiu prosperar, né? E conseguiu se organizar internamente, independente de ganhar mais ou menos. Né? E quando a gente tem essa organização, parece que o dinheiro não, ele fica, né? Ele não foge. Então, ela é um exemplo para mim de como honrar o meu trabalho, sabe? Ela honrou o meu trabalho. E a gente precisa honrar o trabalho de todos. De Exato. todos os profissionais. Eu posso pedir desconto numa TV, gente, que é um produto. Mas eu não posso pedir desconto para um prestador de serviço. Uma unha, um cabelo, uma massagem. Sabe? Concordo. Cara, É porque você tem a nosso tempo custa postura. muito, né? O tempo custa muito. Exato. E aí a postura que você tem diante da vida, né? Uhum. Essa postura de querer ter vantagem em tudo, ou essa vibração da escassez mesmo, de achar que tudo é caro, né? Ou que você, sabe? Ou que a pessoa que eu falo que é tomadora, né? Ela quer tudo de todo mundo, tá? Vibra na carência, né? De achar que Viver na todo mundo tem carência. que servi-la também. Né, de que todo mundo tem que dar um desconto, tem que dar uma vantagem. Então, quando tem essa mentalidade, essa postura diante da vida, eu falo, aonde que está o desequilíbrio aí? Porque tem alguma coisa desequilibrada. Então, é ter a consciência, tudo bem, se você viu, né, um curso, uma terapia, um serviço que você ainda não tem condições, né, de fazer aquela troca, aí a pessoa fica com
com raiva do curso, do serviço, da pessoa, do terapeuta. Nossa, mas como você cobra caro, né? Transfere para o outro a responsabilidade. E aí, quando você tem consciência de falar assim, ok, né? Tem este valor, então, neste momento não tem como, ou o que eu posso priorizar na minha vida para conseguir aquilo, se aquilo realmente é prioridade para você, E né? sim, você vai Então, é concordar um comigo? respeito. Exatamente, amor. E você vai concordar comigo que assim, olha, hoje eu pago uma academia super cara. E eu nunca faltei. Porque eu tive Smart Fit meses, 3 vezes por meses, e fui uma vez. Por quê? Ah, é só R$ 100 por mês. Porque o que é barato demais, infelizmente, a gente realmente não dá valor. A gente deixa do ladinho. Ah, mas é só R$ 100. Ah, mas é Não só dói R$ 70. tanto, né? Não dói, né, você não ir. Essa que eu vou, que é caríssima, porque é uma coisa bem personalizada, eu não falto por nada. Mas faça chuva e faça sol. Meu marido, às vezes, eu sou super complacente. A gente só tem um carro, a gente mora em chácara. Eu sou super complacente quando ele tem que sair. Eu nunca tenho que sair, né? Mas eu só tenho que falar: olha, agora eu tenho 2 compromissos. Segunda e quinta, que hoje é hoje, assim que acabar eu vou. Eu vou para academia tal hora e ninguém vai usar o carro nesse horário. Entendeu? Então, eu acho que é isso também, né? A gente acaba valorizando aquilo, não porque eu cobro mais caro, eu cobro aquilo que eu acho justo para mim, pelo meu Sim. investimento de vida, pela minha dedicação, pela minha entrega, por tudo que eu investi nesse E pelo seu autoconhecimento olhar, né? e invisto ainda, né? Invisto o tempo todo em novos cursos, em reciclagens, em coisas. E é isso, né? E cada um vai ter a sua forma aí. Então, acho que isso é uma coisa para o curso que a gente, pro bônus lá, que eu já estou Sim, separada com nossa, isso. com certeza. Gente, esse curso da trilha da radiestesia eu fiz, é incrível, né? Essa mulher tem uma didática muito bonita, é bem leve, é fácil, é rápido, é uma gostosura de fazer. Eu super recomendo, porque eu fiz, não estou aqui recomendando a pessoa, estou recomendando o curso também. Né? Simone, eu sempre recomendo, mas o curso realmente é especial para quem tem esse interesse aí de conhecer um pouquinho. E você pode usar em tudo, né? Se é como eu não vou trabalhar com Sim, radiestesia, mas eu uso ela em várias coisas aqui no meu dia a dia, até nos meus atendimentos, assim, separado, né? O cliente nem eu vejo se o que eu preciso exato. olhar, para onde eu preciso olhar com mais, né? Desbloqueando ali o que precisa e me ajuda muito no meu dia a dia também. Então, eu super recomendo. Ai, gratidão, minha linda. Adorei também, sempre bom. Por isso que eu fico feliz, que é sempre bom conversar com você. E confiar, né? Assim, quando eu tô com você, eu solto, deixo ir, porque eu sei que você é leve, você vai falar tudo que é necessário, né? Para quem tá aqui ouvindo. Então a gente nem combina, né, André? A gente nem vai Nada. fazer, a gente nem combina. Eu falo, André, vamos? Ela fala, vamos. Então a gente liga a câmera e vai. É isso Então mesmo. flui de uma maneira muito gostosa, assim, né? E aí, por isso que eu também estou feliz de te trazer aí para dentro do curso, para ter essa proximidade maior com as meninas, com as trilheiras, todas as trilheiras novas e as trilheiras que vieram, porque eu falo, isso veio de esse aprendizado de você, né? Eu honro a todas as meninas, todas as trilheiras que vieram antes. Eu sempre estou honrando e falando, não, vocês chegaram antes, vocês também têm tudo que as que estão chegando também têm, né? Então é uma prática que a gente tem ali dentro do curso que eu acho Uhum. que elas adoram, né? E eu acho que é bem bacana também. E então, assim, só gratidão, super curiosa, né? Super ansiosa também para o momento aí dentro. Depois a gente vai agendar direitinho, né? O bônus aí com você. Mas é isso mesmo, a radiestesia a gente consegue usar para uso pessoal. Nos atendimentos não precisa colocar como carro de frente, mas como algo que pode te auxiliar. Hoje à noite a gente vai falar sobre radiestesia e runas, com uma das trilheiras, aluna também, né, da trilha da radiestesia, como que ela está conciliando runas com a radiestesia, que os atendimentos que ela já fazia. Então eu acho que realmente é muito agregador, né, integrador. Falando em constelação, a radiestesia ela tem essa capacidade de integrar as terapias, né, de não excluir. Tudo a gente consegue dar um jeito ali, ela consegue trazer junto. Por isso que eu acho que eu gosto tanto também. Tá bom, minha linda? Gratidão de novo.
vocês também, tá? Quem sigam aqui a Andrea, clicam aqui, ó. Sigam a Andrea Emboaba, que ela traz muitos conteúdos bacanas, tá? E aí também, se você sentiu aí no seu coração de fazer o curso da trilha da radiestesia, as inscrições estão, o link está lá na minha bio, lá tem toda a programação do curso, todos os conteúdos, os bônus, tá tudo descrito, tem um vídeo meu explicando, e qualquer coisa é só me chamar no direct, mas só vai até amanhã.